Então, agora a gente vai começar a parte de contratos. Terminamos a parte da licitação, vamos para a parte de contratos. O artigo 89 até o 91. Deixar minha tela meio a meio aqui. Essa do Rio Grande do Sul só caiu parte de contratos, né? Pelo que eu vi. Caiu licitação, aquela parte de contrato, uma questão, É, a foi lá dos artigos 100, função, 100, 140, sei. a discursiva pediu as funções lá do TCE, né? Ah, sim. Importante conhecer o órgão, né? Importante. Uhum, Para a gente que vai fazer MP, é interessante a gente estar vendo quais as funções do MP e tal, porque estava conversando com um rapaz que trabalha comigo, ele falou que já foi cobrado isso, já. Eles voltaram a cobrar essas características mesmo, que são peculiares ali do trabalho mesmo, né? Achei interessante. tá Bom, certo. então vamos lá. Eu dividi a tela aqui, dá para ver metade, metade aqui? Tá dando para ver? Sim, dá. Ah, beleza. Se precisar fazer alguma anotação, eu já jogo aqui na parte de baixo. Então vamos lá. Vamos começar então agora uma parte praticamente é dentro da lei de licitação, mas com foco agora na parte de contratos administrativos. A gente vai falar um pouquinho da parte desses contratos administrativos, que é aquele documento que vai ser formalizado ali depois de toda a licitação, né? Para poder garantir a segurança jurídica, ditar as regras e fazer com que tudo ocorra de acordo com as legislações, parte jurídica, e de forma com que seja atendido ali a função principal do objeto, tá? Diante de N situações que possam acontecer. Então vamos começar aqui na parte do artigo 89, que fala aqui no artigo 89. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas. Umas cláusulas aí que vão ditar esse contrato. E pelos preceitos do direito público. Então, importante, vem o que? A legislação pública. Tá? Que a gente tem a diferença dos órgãos públicos e privados. Os públicos têm suas regras do direito público, a legislação pública, e o privada, sua própria legislação. Porém, aqui fala o quê? E a eles serão aplicados a palavra supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, então mantém essa lei, e as disposições do direito privado. Então, em uma certa dose, vamos dizer assim, essa parte que ele cita aqui, supletivamente, pode também ser aplicado disposições do direito privado. Então, a regra geral para os contratos, vou colocar contratos administrativos. A gente tem regido por cláusulas, né? Cláusulas. E aí ele cita aqui os preceitos do direito público. A gente segue as regras do direito público. Porém, supletivamente, é o que ele cita ali, supletivamente, ele pode ser aplicado às regras do direito privado também. Direito privado. Beleza. Aí vamos lá para o parágrafo primeiro. O que que vai falar aqui no parágrafo primeiro? Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes. Então, a gente vai falar o que tem que ter no contrato. O nome das partes, então as partes, tanto a parte da administração pública quanto da empresa contratada e dos seus representantes. Então tem que ser citado quem vai ser os representantes de ambas as partes, quem que vai ser o fiscal da obra por parte da administração, fiscal administrativo, né?
o gestor, quem vai ser o, acho que é preponente que se chama, não lembro se é essa palavra, que é o que representa a empresa. Não sei se vocês lembram qual que seria a palavra exata, mas é aquela pessoa que vai representar ali a empresa, que a gente vai lidar diretamente em determinadas situações, em conflitos, em situações que são exigidas. A finalidade, então, também vai ter que ter a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, certo? O número do processo, o número do processo, o ato ali, né? Então, o número do processo da licitação ou da contratação direta, né? Se for o caso, se for feita contratação direta, e a sujeição dos contratantes às normas dessa lei, qual lei? A Lei 14.133, e as cláusulas contratuais. Então, é o que tem que ter ali no contrato ali, né? Tem que aparecer isso daqui, não. Nenhum contrato vai poder aparecer sem o nome de parte dos representantes, qual que é a sua finalidade, o ato que autorizou, o número do processo da licitação ou da contratação direta, a sujeição dos contratantes às normas da lei e as cláusulas contratuais. Então, tudo isso tem que aparecer dentro do contrato, do documento ali, aquele documento que é feito após a licitação. O parágrafo segundo, os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão. Então, não pode ser um contrato confuso, tem que ser claro, tem que ser preciso, não pode gerar dúvidas, certo? Não pode ser aquele contrato que gera, que ninguém sabe. Tem brechas, que tem situações que gerem indecisões, enfim, tem que ter clareza e precisão, as condições para a sua execução. Então, quais são as condições para que ocorra, certo? O objeto. Aí eles são expressos em cláusulas, é o que a gente chama, cláusulas, que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes. Então, tem os direitos, tem as obrigações e tem as responsabilidades não só da administração, mas também, mas também da contratada, óbvio, né? Obviamente. Em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. Esse é o artigo 89 aí, que começa a falar de contrato administrativo, certo? Então fala como que vai ser, né? Como que vai se sujeitar a esse contrato, o que é as cláusulas, pode ter direito público, pode ter supletivamente direito privado, tem que ter o nome das partes, tem que ter os representantes, tem que ter finalidade, o ato, o número do processo, ele tem que ter clareza e precisão, certo? Tem que constar os direitos, as obrigações, as responsabilidades das partes. Então, ele vai citando aí tudo que um contrato tem que ter, não pode ser feito de qualquer jeito esse contrato. Aí vamos lá, o artigo 90, então. O artigo 90 vai falar que a administração convocará regularmente, vou fazer uma questão aqui rapidinho, para gerar aqui, que a gente já treina essa parte. Vou gerar uma aqui. Quiserem comentar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo. Artigo 89. Ó, gerei agora, vamos ver se vai dar bom. Não sei se dá bom ou não, mas vou olhar aqui que eu não consegui. Eu gerei pelo notebook LM, pelo celular. Acho que é melhor fazer pelo computador rapidinho aqui. Peraí, só um minutinho.
A Tainara não entrou? Ainda não. Uai, vamos ver. Teste. Vai gerar ainda. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Beleza, vamos ver se sai alguma coisa aqui. Aí no meio normalmente não fica bom, não. Aí no teste, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o que vai sair. Acerca da formalização do regime jurídico dos contratos administrativos, artigo 89 de seus parágrafos. Vamos lá, item A. Ele já saiu com a resposta. Bom, vamos ver. Os contratos de que trata a Lei 14.136/2021 regular-se-ão exclusivamente pelos preceitos do direito público, vedada a aplicação dos princípios da teoria geral dos contratos. Justifiquem aí o erro ou o acerto dela. A gente já sabe, né? Tá certo aqui. Justifica o erro aqui da. É o privado também, né? Tem que supletivamente ao privado, mas não nem é isso só, né? O erro aqui. Ele fala aqui que é vedado, né, a aplicação dos princípios da teoria geral dos contratos. E não, né? Tem aplicação dos princípios da teoria geral dos contratos. Uhum. E aí eles serão aplicados supletivamente, né? Os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Essa teoria aqui, que também é supletivamente, né, aplicada aqui. B. O contrato deverá obrigatoriamente estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, devendo sempre estar em conformidade com o edital de licitação, mas podendo divergir da proposta vencedora. Onde está o erro? Nesse mais para frente aí, Exatamente. Esse máximo podendo errado. divergir, não, jamais vai poder divergir da proposta vencedora. Tem que estar de acordo com a proposta vencedora. Uhum. C. O contrato administrativo será regulado primariamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, sendo o direito público aplicado apenas de forma supletiva. Inverteu, né? Invertido, exatamente. Regra é o direito público, aplicado o direito público, aí de forma supletiva, o contrato administrativo é regulado pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições do direito privado, beleza. Entender que é que está certa, né? Vamos ver. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, beleza. E aí eles serão aplicados supletivamente, essa palavra, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado, perfeitinho. Então a regra, preceitos do direito público, supletivamente a gente aplica a teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado, tá? E na E, para finalizar, todo contrato deverá mencionar o nome das partes e dos seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura e o número do processo da licitação. Mas a sujeição dos contratantes às normas da Lei 14.133 é opcional, deve ser tratada em aditivo posterior. Esses mais aqui que está complicando, né? Então, tem que ser
aplicada a Lei 14.133, não é opcional. Tá? Nada a ver com essa parte. Beleza, vamos lá, prosseguir então. Ficou boa a questão, acho que não saiu nada ruim, não. Certinho. Vamos lá. 90, então, né? Artigo 90. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo do contrato. Cadê? Aqui, ó. O termo do contrato. Tá? Então, a administração convocará regularmente o licitante vencedor, então quem ganhou a licitação, para poder assinar o termo do contrato. Ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente. Tem que assinar, né? Assinar o termo do contrato. Aceitar um termo equivalente, enfim, dentro do prazo, então não pode ser depois, e nas condições estabelecidas no edital de licitação. Então, no edital vai ter essas regras, sob pena de decair o direito à contratação. Então, se o cara não vai lá assinar, pode perder, né? Se perder algum prazo aí, vai dar ruim. Sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. E, além disso, vai ter sanções por isso, porque ele está deixando de cumprir as regras do edital. Ele ganhou, mas não foi lá assinar, não teve interesse, né? Então, isso aqui vai ter problema. Vai ter também a questão de sanções aí. Esse artigo eu dei uma lida antes, então ele vai trabalhar situações que a lei, apesar de muitas vezes ela sempre ser, né, o objetivo ali restringir e tal, mas aqui é dar instrumentos para que o contrato possa continuar, mesmo em situações imprevistas, que a empresa não cumpre, deixa de cumprir, enfim. Aí esse artigo ele vai trabalhar nisso. No parágrafo 1º aqui, ó, por exemplo, ó, o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período. Então, ó, isso aí de convocação pode ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso. E tem que ser, obviamente, justificado, devidamente justificado. E desde que o motivo apresentado também tem que ser aceito pela administração, não pode ser qualquer. Então, esse prazo de convocação ele pode sim ser prorrogado uma vez e por igual período. Então, tem que ser solicitado, tem que ter justificativa e tem que ser aceito pela administração, todos esses quesitos. Parágrafo 2º, será facultado, tá? Facultado, opcional, então, a administração. Quando o convocado não assinar o termo do contrato, ou não aceitar, ou não retirar um instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes. Então, se a administração quiser, não é obrigada, é facultada. Se o cara não, a empresa não foi lá assinar o termo do contrato ou o instrumento que seja equivalente, ele pode convocar os outros licitantes, que está em segundo, que está em terceiro, na ordem de classificação, obviamente. Então, o primeiro não foi assinar, pode convocar o segundo, na ordem de classificação, para a celebração do contrato. Então, pode vir os próximos da fila ali. Por isso que é importante ter a classificação. O primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Se o primeiro não vai, o segundo pode assumir aí o contrato, nas condições, obviamente, propostas pelo licitante vencedor. Então, com o valor que o licitante vencedor deu, as condições, enfim. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de validade da proposta, indicado no edital, sem convocação para a contratação, estarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Passou o prazo de validade da proposta, ó, indicado no edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação no termo do parágrafo 2º, que é aquele caso que o primeiro não assinou o contrato, foi para o segundo. Então, se o segundo não aceitar, por exemplo, observados o valor estimado e a sua eventual atualização nos termos do edital, o que a administração pode fazer? Vamos ver.
A administração, ela pode convocar os licitantes e remanescentes para negociação na ordem de classificação, com vistas à obtenção do melhor preço. Olha que interessante isso aqui. Então, mesmo que acima do preço abjudicado, ó, mesmo que acima do preço lá que o primeiro colocado deu. Então, vamos lá. O primeiro foi lá, não assinou. Joia. Aí foi chamando, chamou o segundo, chamou o terceiro, chamou o quarto, eles não aceitaram as condições que o primeiro colocado deu. Imagina que o primeiro deu um valor muito absurdo de baixo e não, as empresas falam, pô, não tem condição de aceitar isso daí, não vou conseguir cumprir. Aí, se todos a lista ali passar e ninguém aceitar, a administração pode convocar os licitantes aí remanescentes, né, a ordem de novo, né, então vai chamar o segundo, vai chamar o terceiro, para ter um novo preço, obtenção de um preço melhor, mesmo que seja acima do preço abjudicatário. Beleza? Deu para entender? Vocês pegaram isso aí? Uhum. Perfeito. Aí, segunda situação, abjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Poderá abjudicar e celebrar o contrato aí, nessas condições ofertadas aí pelo licitante que ficou, né, na fila, os remanescentes, atendido, lógico, a ordem classificatória, quando frustrada a negociação aí da melhor condição, que é no caso aí do primeiro colocado aí, deu o menor preço, ou dependendo do critério, né, que tiver. Interessante isso aqui, achei legal isso aqui. É uma forma aí de tentar fazer de tudo para não perder ali todo o processo, né, que é tão burocrático, tanto documento, tantas fases ali, né, e às vezes morria na praia porque o primeiro colocado simplesmente desistia e pronto, né? Aí o segundo e o terceiro não aceitava porque o preço estava um absurdo. E aí agora a nova lei ela tem essa intenção de fazer com que ande, né? Que seja celebrado e que o objeto seja realmente realizado. Bom, no quinto, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida. Obviamente, né? Então, não vai ficar só pelo, não assinei porque eu não quis. Não, óbvio que não. Ele vai ser sujeito às penalidades. Então, vai ter sanções. Ele vai ter sanções mesmo antes de ter estado estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta. Então, lembra lá das garantias, lá que a gente tinha a garantia de proposta? Essa garantia de proposta, aquele valor, aquela grana lá, enfim, que ele deixou ali como garantia vai ser perdido. Já era, vai perder aquele dinheiro lá, né, aquele A garantia recurso é de que 1%, não é? garantia de 1% da proposta. Agora faz sentido. Por que que eles retêm esse 1%? Então, eles devolvem em até 10 dias úteis, estou vendo aqui. Mas Isso. desde que ocorra tudo bem, né, no processo. Senão eles perdem. Exatamente. Uma forma de dar uma segurança para a administração, porque realmente, né, é uma sacanagem, né? A empresa vai lá, participa, gera todo um desgaste, todos os profissionais envolvidos, licitação, imagina tudo por água abaixo perdido. Eu já vi já a situação dessas, viu? De perder a licitação ali, vamos dizer assim, né? Perder todo o trabalho executado, que a empresa realmente ela deu a proposta e depois percebeu que aquilo é loucura, sabe? Aquelas empresas aventureiras, que vai lá só quer ganhar, mas
não pensa na realidade ali, e depois para analisar, vê que não vai conseguir cumprir. Aí desiste. Dentro Desiste, dessa garantia de proposta, que esse 1%, inclui também aquela garantia quando o valor da proposta fica menor que 85% do orçado? Excelente pergunta. Boa pergunta, João. Que Eu aquela acho garantia que também aquela garantia também é chamada de garantia de proposta? não sei. Boa Não. pergunta. Vamos dar uma confirmada. Eu acho que não. Eu acho que tem a garantia de Eu acho, proposta. eu acho que essa daqui é a primeira garantia. Daí depois É de aquela de passar essa 1% só. garantia devolvida, daí deve entrar outra garantia. Acho que no ato da assinatura do contrato também, ele deve já fornecer a outra garantia, né, da proposta, de 85%. Vamos só dar uma vista aqui rapidinho na garantia. Garantia. Eu passo a. Poderá ser exigido no momento da apresentação da proposta lá, é na proposta ali, na hora que o cara está mandando os valores dele ali. A comprovação do recolhimento de quantia de título de garantia de proposta como requisito de pré-habilitação. É um requisito para ele poder participar ali da pré-habilitação. Aí, como o André comentou, garantia de proposta não pode ser superior a 1% do valor estimado para contratação. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta, recusa em assinar o contrato ou não apresentação, e a garantia de proposta poderá ser prestada. Eu acho que entra essa garantia apenas, viu? Deve ser só essa mesmo. Porque ela está bem clara aqui, garantia de proposta. Uhum. Então, aí as outras garantias já são outras situações, né? Então, todas vão dar Não, esse 1%. Todos vão dar esse 1%, até 1%, né? Daí eu acredito que depois que assinar o contrato, daí ela vai se comprometer a fornecer os abaixo de 85%, que é outra garantia. Que é a garantia comum e a garantia adicional, né? Então, mas o valor que ele perde, se ele não for assinar, só então a garantia de proposta. porque eu acho que eu não sei se nesse momento do contrato ele já pagou já fez a outra garantia. Essas outras garantias adicional, né? Enfim, aí eu já provavelmente, né? Eu acho que na assinatura, não sei qual fase que é, fico em dúvida ainda. Qual seria a fase ali que deve falar em algum local isso daqui, provavelmente. Beleza. Mas ó, critério da autoridade, no caso, poderá ser exigida mediante previsão do edital, prestação de garantia nas contratações de obras, né, de serviço de fornecimento. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes, item, fala sobre os tipos. Pode suspensão, o contratado vai ficar desobrigado a renovar a garantia. Aqui, ó. O edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado da data de homologação da licitação e anterior assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado, quando optar pelas modalidades tal. Então, para esses casos aqui, ó, inciso 2º, tal, né? Seguro e garantia, nos casos de seguro e garantia, é isso? Uhum. Quando for seguro e garantia, ele tem que ser prazo mínimo de 1 mês, contado da data de homologação da licitação. 1 mês aí, ó. Da homologação da licitação. Então, aí tem suas regras aí, mas é outra, né? Aí já é outra garantia, já dá pra gente perceber que lá é da proposta mesmo. Bom, vamos lá. Então, é isso. A regra do parágrafo 5º aí
da perca da garantia não se aplicará aos licitantes remanescentes, convocados na forma do inciso 1, parágrafo 4º. Então, imagina que o segundo colocado, ele acabou entrando aí no lugar que saiu. Não vai se aplicar essa regra. Não se aplica a regra da perda da garantia de proposta para ele. O que vocês entendem com isso? Vamos tentar concluir algo. Se ele for lá e não assinar também, vamos dizer assim, aí quer dizer que ele não vai perder a garantia? É, só o primeiro colocado que perde. Só o primeiro que perde, né? Uhum. Foi o que eu entendi aqui, ó. O segundo colocado ali, o cara vai lá também, a empresa vai lá e também não assina. Então, para ele não vai se aplicar a regra da... Não, já pergunta para o segundo. Se você quer participar, então vem aqui assinar. Ah, se não quer? Próximo. Se quer participar, então vem aqui assinar. Assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Não faz assim, não quer também. Não tem uma penalização, né? Se não quer, não quer. Tá bom. Eu acho que é isso mesmo. Faz sentido. Enfim. Parágrafo 7º. Será facultado à administração a convocação dos demais licitantes classificados para contratação de remanescente de obra. E ficou uma parte da obra sem concluir. Então, aí a administração é opcional convocar os demais licitantes classificados para obra, serviço ou fornecimento. Em consequência de rescisão contratual. Então, rescindir o contrato ali, observados os mesmos critérios do 2º e 4º deste artigo. Então, aquelas regrinhas que nós vimos aí. Então, aí para poder finalizar, vamos dizer, ficou uma parte da obra ali, a empresa abandonou, deixou, descumpriu, rescindiu o contrato, a administração pode convocar os demais licitantes mantendo aquelas regras que nós vimos. Tá? Então, mantém primeiro o valor do primeiro, vê se algum da lista aceita, se ninguém aceitar, pode-se negociar um novo valor, um novo preço ali, vamos chamar assim. Basicamente é isso, mantendo a mesma regra. Tudo para que não tenha aquelas obras abandonadas, né? Um monte de obra abandonada que a gente vê por aí. Que às vezes pode ser por conta que eu não sei como que a 866 era, mas pelo que eu li aqui, parece que veio para flexibilizar mesmo essa situação. Esses artigos aí, esse artigo, essas cláusulas, é mais para tentar dar essa conclusão, essa eficiência nos contratos. Parágrafo 8º, na situação de que trata o parágrafo 7º deste artigo, é autorizado o aproveitamento em favor da nova contratada de eventual saldo a liquidar, inscrito em despesas empenhadas ou em restos a pagar não processados. E bem recente, de 2023. Então, é questão mais financeira, né? Vamos dizer assim. Então, eu já vi isso mesmo, sabe? Tipo, aqueles empenhos, né? Fez o empenho. O que é o empenho? É o dinheiro ali que ele já fica reservado. A administração, ela já meio que deixa reservado ali para poder pagar a empresa, né? De acordo com o valor que está contratado. Porque a administração, ela tem que ter esse dinheiro para pagar. É basicamente Aí isso. só pode ser usado para isso, depois de empenhado. Exatamente. E aí você não pode desviar esse dinheiro, vamos dizer assim, né? Eu não posso. É que nem a gente, né? A gente particular, a gente às vezes está com o dinheiro meio reservado, mas surge uma emergência, vamos gastar, né? Vamos fazer uma viagem aí não planejada, tá? Não pode na administração pública, dinheiro público, você reservou, você tem que ser tem que ser utilizado para determinado fim. Só que aí nesse Mas se não caso, utilizasse,
Se não utilizar, Nesse tem caso, como cancelar o empenho, né? Aí ele volta pro tesouro. isso, mas eu acho que enquanto está rolando o processo, ele meio que fica ali meio que travado, né? E aí é onde acho que gerava Assim, os embates aí, né? Porque você fica ali com ele travado, vai gerar uma sanção, aí às vezes aquilo demora, fica 1 ano ali, 2 anos parado e tal. Então, mas eu acho que é falo mais assim, nesse sentido, né? nesse caso aí, que fala que é facultada a administração convocar os demais licitantes para fazer uma contratação do remanescente da obra, né? Depois de uma rescisão Uhum, de contrato. Então a empresa foi lá e abandonou a obra. E aí tem um dinheiro empenhado para terminar aquela obra. Aí está escrito uhum. ali que é autorizado o aproveitamento em favor da nova Isso, contratada. perfeito. Mas aí não quer dizer que seja obrigado, já que a administração Não. ela é só É. facultada a convocar os demais. Vamos supor que ela está Sim, toda sim. apertada financeiramente. Aí a prefeitura resolve não usar esse empenho para poder fazer a obra, já que teve uma Ah, rescisão sim. contratual. Ela pode cancelar o empenho, eu entendo isso. Não, com certeza. Com certeza. Vamos supor, tá só um restinho Mas, de obra para fazer. A prefeitura vai lá, não resolve não contratar o segundo colocado, o terceiro e assim por diante, e termina a obra com a sua mão de obra própria. Os pedreiros lá da prefeitura uhum, mesmo, com o material que estiver, e pode uhum. cancelar esse empenho aí. Sim, sim, Isso com acontece certeza. bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso. É mais questão dessas previsões orçamentárias aí, né? Essa flexibilização, né? Então é autorizado o aproveitamento e pode, né, já ser transferido, vamos dizer assim, né, para nova contratada, então para o segundo colocado ali, terceiro, e de eventual saldo a liquidar, né, despesas empenhadas, não é resto a pagar não processado. Então, é isso. Aí no nono, se frustradas as providências do segundo e do quarto, o saldo, o dinheiro aí, né, que estava empenhado, de que trata o oitavo, o parágrafo oitavo deste artigo, poderá ser computado como efetiva disponibilidade para nova licitação. Olha só. Então, ele já vai ser disponibilizado ali para uma nova licitação de prontidão ali, tá vendo? É uma forma rápida, vamos dizer, de você conseguir já fazer essa transferência para uma nova licitação para poder finalizar, por exemplo, a obra. Desde que identificada, obviamente, vantajosidade para a administração. Tá? Não pode ser simplesmente do nada ali. Tem que ter essa vantajosidade. E mantido, claro, o objeto programado. Não vai mudar o objeto, né? Você vai manter o que está lá só para poder finalizar o que estava faltando ali. Então é isso. Então, esse artigo 90 é mais para amarrar aí vários pontos para tentar, né, salvar o objeto. Eu vejo assim, né? Está sendo concluído, mesmo que a empresa ali, a que foi que ganhou, falhou, não cumpriu, rescindiu, enfim, tudo para que seja concluído. E aí, para finalizar, o artigo 91, os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial, questão da transparência, publicidade, né? Então, os princípios lá da lei de licitação. Artigo 1º, será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos, quando imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Então, é admitido manutenção em sigilo, né? Sigilo ali do contrato. Nesse caso, quando é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Então, você não pode ter o contrato sigiloso se não tiver algo que justifique totalmente que seja assim, esteja envolvendo a segurança da sociedade, do Estado. Né? Não pode ser qualquer tipo de justificativa. Parágrafo 2º. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis, então, direitos reais sobre imóveis, serão formalizados por escritura pública
lavrada em notas de tabelião, né, no cartório ali, né? A escritura. Então, quando tiver contrato que esteja relacionado a direitos reais sobre imóveis, a gente tem essa regra da escritura, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público, de novo na transparência, né? Público em sítio eletrônico oficial. Será admitida a forma eletrônica na celebração dos contratos e dos termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento. Então, isso aqui já meio que é a regra, né? Hoje em dia, meio eletrônico. Parágrafo 4º. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, então, vou prorrogar prazo de vigência. A administração deverá verificar o quê? A regularidade fiscal do contratado. Tem que ver qual que é a situação lá. Para isso tem esses cadastros aqui, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Então tem que ver se ela não está lá, cadastrado. E o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Então vai ver se a empresa já foi punida, né? Então, esse cadastro para verificar mesmo a credibilidade aí das empresas. Emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. Então, os documentos aí que vai comprovar essa inidoneidade das empresas. E a minha parte era essa. Vamos ver se sai mais umas 2 questões aqui. E aí eu já passo a vez. Ali foi feito o quiz ali. Ou vai Perfeito. ficar o artigo? Contratos quiz. Pode ser. Vamos ver aqui. Bora. Vamos ver aqui. De acordo com o artigo 89 da lei, qual é a base principal de regulação em contratos administrativos e o que se aplica de forma supletiva? Vê aí. Dá pra ampliar isso aí também. Boa. É. Dá para ver aí? Tá bom? Pô, dá. Letra A, né? Letra A. André, beleza? Concorda? Né? É Uhum. o que está falando lá. Regem-se pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, com aplicação supletiva da teoria geral dos contratos e do direito privado. Perfeito. O artigo estabelece, então, são primariamente regidos por suas próprias cláusulas, direito público, e fonte secundária, né, do direito privado. Aí. Legal. O artigo 90. Se o licitante e vencedor for convocado, mas não assinar o termo de contrato no prazo, qual a primeira faculdade da administração? Boa pergunta. Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para celebrar o contrato nas condições propostas pelo vencedor? Cancelar a licitação e iniciar um novo processo do zero? Aplicar a multa e negociar um novo preço com o segundo colocado? Prorrogar automaticamente o prazo por mais 30 dias para o licitante vencedor? E aí? A letra A de Arrascaeta. Aí. Boa, garoto. Perfeito. Então, primeira etapa é essa. Convoca os licitantes remanescentes na ordem, mantendo as condições do primeiro. Aí, se ninguém aceitar, aí beleza, vamos negociar na ordem também, mantendo a ordem de classificação, para ver o melhor preço, aí mesmo sendo maior que o primeiro colocado. O que caracteriza a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, de acordo com o 5º do 90? Descumprimento total da obrigação sujeito a penalidades e a perda da garantia de proposta?
Descumprimento parcial da obrigação, sujeito apenas à advertência, apenas a perda do direito à contratação sem aplicação de outras penalidades, ou uma infração administrativa leve que permite a devolução da garantia de proposta. Ah, A de André. Obrigação. Só tá vendo lá, só. Segundo o artigo 91, qual é a regra geral sobre a forma e a publicidade dos contratos administrativos e de seus aditamentos? Podem ter forma verbal desde que registrados em ata e divulgados em diário oficial? Devem ter forma escrita e ser mantidos em sigilo para proteger as partes? Deve ter forma escrita, ser juntados ao processo e divulgados em sítio eletrônico oficial? Devem ser formalizados por escritura pública, em todos os casos mantidos à disposição apenas no órgão contratante. sei, né? Perfeito. Caput do artigo estabelece claramente a tríade: forma escrita, junção ao processo de origem e divulgação em site oficial para acesso público. Vou fazer mais uma aqui. A administração deve obrigatoriamente verificar antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência de contrato conforme o parágrafo 4º do 91. Manutenção dos mesmos preços da proposta original sem reajuste. A capacidade técnica e operacional atualizada do contrato. O balanço patrimonial do último exercício financeiro do contrato. A regularidade fiscal do contratado e a ausência de registro nos cadastros de empresas punidas 6 CNP. Cadê? De dado. Letra D. Isso mesmo. Verificar os cadastros, lá, se tem punição, se tem algum BO na empresa. Detalhe a necessidade de considerar a situação fiscal e os cadastros nacionais de sanções para garantir que a empresa esteja apta a contratar com o poder público. Querem ver as últimas ou deixo para depois? Vocês mandam, né? Acho que tá bom, né? De boa? Então, E pode avançar aqui. Não dá vamos tempo dos seguir. outros fazerem. Obrigado, Gabriel. Valeu. Valeu, Vou Gabriel. colocar aqui o artigo 92, minha parte. Show. Minha tela aqui. Uma coisa que eu mandei no chat sobre a garantia, os 3 tipos de garantia, de proposta, contratual e adicional. Até pedi para o chat fazer um exemplo. Uma obra de 100 mil, deu 20% de desconto, dá 80%. Então, vai ter os 5% de garantia adicional, né? É a garantia da proposta, antes, aqui foi dito que é antes da homologação, que vai dar até R$ 1.000, que é 1%, para garantir a seriedade da proposta. Garantia contratual na assinatura do contrato, que é de 4 a 8 mil, que é os 10. É porque a proposta vai ser 80 mil, né? Então ele vai dar 8 mil é 10%, né? É de 5 a 10%, né? Para garantir o cumprimento do contrato. E a garantia adicional, que após a assinatura ser aplicável, né? A administração ela pode exigir, variável conforme o risco, mitigar risco de desconto excessivo. A adicional não é obrigatória, né? Mas a administração pode exigir a diferença do 80% para 85%, né? Ganhei porque eu deixo feliz. Oi? Ah, sim. Vamos lá, então. Continuar aqui. O artigo 92 está aparecendo para vocês, né? Assim. Tá. Uhum. Então, a gente está na parte de contratos administrativos, ou na formalização dos contratos, que é a primeira parte, né? Então, o artigo 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam, primeiro, o objeto e seus elementos característicos, é o que deve ter no contrato. Segundo, a vinculação ao edital, que é um princípio da lei de licitação.
a vinculação edital da licitação e a proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, os regimes de execução ou a forma de fornecimento, é isso que deve ter também, regime de execução, que a gente, só para relembrar, cadê o regime de execução? Ah, tá. Resumo dos regimes de execução. Tá aqui para ver depois. Então, tem empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada e fornecimento e prestação de serviço associado. São 7, né? 3 empreitada, 3 contratação e 1 fornecimento de prestação de serviço. Então, isso tem que constar também o regime de execução, ou a forma de fornecimento no contrato. E mais? O preço e as condições de pagamento, os critérios, a database, a periodicidade do reajustamento dos preços, que normalmente é de 1 ano, né? Anualmente é feito o reajustamento do preço, né? E os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática da categoria econômica. Eu entendo aqui que o crédito é de onde vai vir o dinheiro, né? Quem vai pagar, né? Pelo serviço. Qual órgão vai pagar. A matriz de risco, quando for o caso. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso. Pelo que eu vi, a repactuação é basicamente quando se trata de serviço contínuo. É quando a... Mais para frente vai falar um pouco disso daqui também. Tem repactuação e eu falo de RESE, né? Reajustamento em sentido estrito, né? Que chama. Tem essas duas opções, essas duas diferenças. A gente vai ver depois. Então, o prazo para a resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso, está mais relacionado a reajuste, né, de preços. O prazo para a resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado, no caso de antecipação de valores a título de pagamento. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Também deve ter os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo. As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para a conversão, quando for o caso, e a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação da licitação ou para a qualificação na contratação direta. Imagina uma situação prática aqui, até o ato de assinatura do contrato, início das obras, o engenheiro ele paga o CREA normalmente. Daí depois que começa as obras, ele deixa de pagar? Não. Então, é previsto cláusula para que isso não aconteça. Ele tem que estar habilitado enquanto o contrato estiver vigente, né? É o 17. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas para a pessoa com deficiência ou reabilitado da Previdência Social,
e para aprendiz. Então tem que ter essa reserva de cargo, né? Especialmente, né, para esses casos aqui, os PCDs, os reabilitados e os aprendizes. Eu fui ver sobre esses reabilitados, é meio parecido com o readaptado, né, da administração pública. É alguém que perdeu uma habilidade, um movimento das mãos, por exemplo, que precisava para poder trabalhar na frente do computador. Daí, quando ele é reabilitado, ele volta a fazer uma tarefa, só que ele não vai poder fazer a mesma tarefa que ele fazia antes, né? E faz outra. Seria mais ou menos isso. Então, é importante prever esses pontos. O modelo de gestão de contrato, observados os requisitos definidos em regulamento e os casos de extinção, que é descumprimento de contrato, né? Ok? Então, tudo isso aqui deve estar previsto no contrato. Tudo bem? Agora, parágrafo 2º. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. Então, tem que estar previsto também no contrato. Antes de iniciar o serviço, da ordem de início de serviço, tem que ter regularizado todas as pendências. Parágrafo 3º. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 4º. Nos contratos de serviço contínuo, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento de preço será aqui vai falar do reajustamento em sentido estrito e da repactuação. No reajustamento de sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante previsão de índices específicos setoriais. E na repactuação, né, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante demonstração analítica da variação dos custos. A diferença entre elas é quando há essa dedicação exclusiva de mão de obra ou quando não há. São duas formas de reajustamento de preço, né? Ok? Parágrafo 5º. Nos contratos de obra e serviço de engenharia, sempre que é compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Todo mês será feita a medição para ver se os serviços estão sendo executados de acordo com o cronograma, né? Artigo 6º. Nos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para a resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 mês, contado da data de fornecimento da documentação prevista no artigo 6º do parágrafo 6º do artigo 135. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto desta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra ou a entrega do bem ou parcelas destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Eu achei que estava errado se a cuja é vinculada à emissão, devia ter crase aqui, mas fui ver, tá certo. Tá bom. A preposição está aqui, então não precisa de crase aqui. Pois não. E esse foi o artigo 92. Alguma coisa que ficou para trás que vocês gostariam de perguntar? Não, acho que tá
Que diferença é a recuperação e reajustamento? Oi? Em mão de obra, repactuação e reajustamento. Repactuação é serviço contínuo. E tem a mão, É o que tem. que predomina a mão de obra. É o que domina a mão de obra é repactuação, né? Tá baixo o seu áudio. E o reajustamento é quando não tem mão de obra, né? Dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Aqui, Repactuação, dedicação exclusiva de mão de obra. Reajustamento uhum. é o que não tem, né? Aqui é reajustamento em Não, sentido estrito. Eu falo RESV, né? É que no processo penal tem o RESV, que é o recurso em sentido estrito. Meio parecido. Tá bom. Vamos pegar umas questões então para treinar? olha, Ele criou bastante questão, porque a gente pega só algumas, não precisa pegar todas as 28. Quando ele fazer umas mais difíceis, vamos ver o que ele nos forneceu. Vamos lá, primeira. É o artigo 92, contrato de serviço contínuo com regime de indicação exclusiva de mão de obra. Qual é o critério de reajustamento de preços e qual o prazo preferencial para a administração responder ao pedido? Repactuação, prazo de um mês. uhum, Tem um prazo, preferencialmente, né? Tem um prazo de um mês para resposta, né? sim, isso mesmo. Sim, exatamente. Próximo aqui. Então, não constitui uma exceção à regra geral de que o fórum competente para dirimir questões contratuais é o da sede da administração. Qual das seguintes hipóteses não constitui uma exceção à regra geral sobre... É assunto relacionado ao... Não vou falar, senão vou entregar a resposta. Que letra Contratação com empresa estrangeira para aquisição de serviços prestados remotamente a partir do exterior? que é, porque as outras três parece que estavam lá. Tentando lembrar. Então, três é uma exceção e uma não é, né? Aham. Tentando lembrar qual que é. Eu acho que é a B, né? Você falou A? Falei, é porque eu não lembro. Eu não lembro nada de falando de prestados remotamente. As outras três coisas eu até lembro. Ah, tá, verdade, verdade. Né? Só os outros são especificados, né? Serviço exterior. E, não abrange genericamente todos os serviços prestados a partir do exterior. Ok. Próxima. Segundo o artigo 92, a cláusula que estabelece o índice de reajustamento de preço deve ter sua database vinculada a qual marco temporal? Essa daqui é bem... Data do orçamento, estimado. É, letra A. Data do Orçamento? orçamento estimado. Muito bem. Então, qual dos elementos a seguir não é uma cláusula essencial obrigatória em todo contrato administrativo, podendo ser incluída apenas quando for o caso. Uma matriz de risco só quando é É, em determinados casos específicos, matriz né? de... Então, objeto e seus elementos, obrigatório. Vinculação ao edital da licitação, é um princípio, inclusive, né? Direitos e responsabilidades das partes, obrigação. Tudo bem. E esse daqui,
Qual a periodicidade de medição estabelecida como regra do artigo 92? Mensal. Boa. O artigo 92 define como adimplemento de obrigação contratual para fins de emissão de documento de cobrança. Então, o que ele define como emissão de documento de cobrança? E o artigo 92 define como adimplemento de obrigação contratual para fins de emissão de documento de cobrança. Seria D de dado? Acho que é D. D, prestação de serviço, realização da obra, entrega do bem, Uhum. ou a parcela desses? Tudo bem. Uhum. Além da obrigação de manter as condições de habilitação, qual outra obrigação do contratado de natureza social é expressamente exigida como cláusula contratual? P de bola. Curioso, né? O A não. É que não foi falado, né? Mas é curioso o A não fazer parte, né? Ah, essa fica meio. É o que está citando, né? É. Explicitamente. Vamos pegar uma lá na frente. Aí. Um contrato de prestação de serviço contínuo que não envolve regime de dedicação exclusiva de mão de obra será reajustado após um ano. Qual critério deve ser utilizado? Ajustamento em sentido estrito. Também. Alternativa C. Ajustamento é quando não envolve regime de dedicação de mão de obra. Repactuação é quando tem a dedicação. Boa. Vai ser. Isso mesmo. Pode seguinte, cláusulas lida especificamente com a mitigação da incerteza e alocação de responsabilidades para eventos futuros. Matriz de risco, né? Matriz de risco? Eu acho que não é matriz de risco, não. Era, deixa eu ver. A mitigação de incerteza e alocação de responsabilidades. A matriz de risco faz isso. Eu acho que tem duas respostas aqui, vamos ver a. Ah, A gente tava com dúvida na. mas a garantia não faz isso também? Elas não alocam responsabilidade. É que a matriz de risco tem essa alocação de responsabilidade, né? A responsabilidade vai ficar para quem? Para a administração ou para a contratada de determinada situação? É exatamente o que ela faz. Mitiga incertezas. Boa. Vou acelerar mais umas aqui. Aí, ó, pega esse de número aí, numérico. O Interreg, no mínimo, a ser observado contrato de serviço contínuo para reajustamento de preço. Um ano, né? Mas qual um ano? Letra B. Amo. A vinculação do contrato administrativo se dá ao edital e à proposta do vencedor, ou, no caso de contratação direta, quais documentos?
É a B. B? B. Tudo bem. Vou pegar a última aqui então. 2, 3. A cláusula que prevê um período antecedente à hora de serviço é obrigatória em todos os contratos? Dúvida entre a e a B. Lembra que eu falei que antes da ordem de início de serviço tem que ter uma cláusula para evitar todas as irregularidades? Para sanar Sim. todas as É a letra B, eu pendências? acho. Então ela não é obrigatória, é isso? Não. Prevê um Ela período é obrigatória, mas antecedente à ordem de contrato. serviço. Obrigatório em todos os contratos? Não, ela será incluída de acordo com a peculiaridade do seu objeto e seu regime de execução. Ah, acho que é a B também. Eu Sei. acho que é obrigatória. Todo contrato deve prever Sei. essa fase preparatória. Ou, eu iria na C, porque para mim, pelo que eu lembro, ela é obrigatória, tem que estar no contrato essa cláusula aqui. Prevê um período antecedente à ordem de serviço em todos os contratos? Sei lá. Porque a ordem de Porque serviço é a que dá o início, né? O início ali, vamos é, dizer. antes de Aí iniciar você o vai ter serviço, uma cláusula, tem que resolver todas as pendências. Eu vou na vai C, vamos ver. prever o período antecedente. Ah, vocês acertaram. Mas todos os Nossa, incluído de contratos? acordo com os objetos. Ah, então não é em todos os contratos, né? Eu acho que, por exemplo, um Hum, contrato de fornecimento teria isso aí. Seria para um contrato de serviço. É verdade, verdade. tá. Coloquei na Você vai cabeça que todo fornecer. contrato, que tinha colocado na cabeça que todo contrato precisava ter isso aqui. De acordo com as peculiaridades, objetos, regime de execução, o contrato conterá cláusula. Ah, tá. Então, o que deve ter está aqui no, no, no artigo 92, né? No caput, os incisos. Salvo alguns, né? Que quando for o caso. Quando é o parágrafo, não é necessariamente deve ter, né? Foi o que eu vi. Tá bom. Então é isso aí. Por hoje é só. Aí, se vocês quiserem ver o restante das questões, é só. Daí vocês podem acessar. É, Tá lá no, na descrição do grupo. Esse notebook Petro, aí. Petrobras lançou o concurso? Não sei. Não que O eu João saiba. estava de olho aí, que estava estudando. Não sei, deixa eu ver. Apareceu uma notícia, deixa eu ver se é fake. Falaram que ia abrir agora. Quando? Não sei. Ah, não, deve lançar. É fake news. Aham. Essa notícia de que deve lançar já tem acho que 1 ano e pouco já. Não, de 4 dias atrás apareceu Mas aqui eu na acho minha, que só que eu, veio bem sensacionalista. mas eu acho que eu vi que vai lançar ainda esse ano. Digital do Banco do Brasil. Agora é o É, João da Paulo, Petrobras. Né? Isso. artigo 93 ao 95. Oi? Aparecendo a tela aí. Sim. Beleza, aparecendo já. Bora lá. Artigo 93. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento, de comunicação da informação, software, e a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública,
hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor. Então, um exemplo aqui que eu tenho, um conhecido meu, ele participou do desenvolvimento do software do Poupa Tempo, da empresa que ele trabalhava. Então, acho que se aplica aí. O software foi feito pela empresa para o Poupa Tempo, né, para o estado de São Paulo, e eles tiveram que ceder, né, todos os direitos patrimoniais para a administração pública. O software não é do desenvolvedor, o software é da administração pública que contratou o desenvolvedor. E aí a administração pública não vai precisar pedir mais nenhuma autorização para ele. Uma vez contratado, esses dispositivos aí são da administração pública. Mas também para projetos ou serviços técnicos especializados, né? São aqueles casos de inexigibilidade de licitação, né, inclusive. Parágrafo 1º. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos, a que se refere o caput deste artigo, incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Então, acho que isso se aplica ao exemplo que eu dei do aplicativo lá do Poupa Tempo, né? Parágrafo 2º. É facultado à administração pública deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o caput deste artigo, quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos instituídos pela Lei 10.973, 2 de dezembro de 2004. Então, se esse serviço técnico especializado, esse projeto aí, que for contratado pela administração pública, a administração pública ela não precisa exigir essa cessão dos direitos, né? Já que né, com a condição de que o objeto da contratação envolveu uma atividade de pesquisa, de caráter científico, tecnológico ou de inovação. Parágrafo 3º. Na hipótese de posterior alteração do projeto pela administração pública, o autor deverá ser comunicado e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes. Então, o órgão ele contratou esse serviço técnico especializado, esse projeto, e o contratado, né, cedeu, né, obrigatoriamente para a administração pública, e aí, futuramente, a administração pública foi fazer uma alteração, ela tem que comunicar, obrigatoriamente, né, o autor. Agora, vamos para o artigo 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e deverá ocorrer nos seguintes prazos: 20 dias úteis, no caso de licitação, e 10 dias úteis no caso de contratação direta. Então, né, o órgão aí, a administração pública, ele fez um contrato, né? E para esse contrato ter alguma eficácia, ele tem que ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Aplicando aquele princípio lá de publicidade, né? Então, é indispensável que esses dados dos contratos sejam divulgados no PNCP. Não só do contrato, como também dos aditamentos dele. E o prazo para isso é de 20 dias úteis, se for uma licitação, e 10 dias úteis, se for uma contratação direta. Parágrafo 1º. Os contratos celebrados em casos de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura. Deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, sob pena de nulidade. Então, mesmo um contrato urgente, ele só vai ser eficaz, né, depois da assinatura, e eles têm que ser publicados mesmo no mesmo prazo dos contratos não urgentes, né, de 20 dias úteis for uma licitação ou 10 dias úteis for uma contratação direta. Se isso não for feito,
contrato é considerado nulo. Engraçado, parece que o contrato de urgência ele tem pena de nulidade e os outros não teriam, então. Não fala aí, né? Fica muito vago assim, né? Parece que, se não colocar em 10 e 20 dias, vai ser nulo? Não, se for de urgência, sim. Tá entender isso? É. Aí, no caso dos não urgentes, eu entendo que eles não serão eficazes, né? Que fala lá, para a eficácia do contrato, deverá ocorrer É. nos seguintes prazos. Então, não Mas é uma ele não ser obrigação, né? eficaz, É indispensável para eficácia, mas então não constitui uma obrigação. Para ao urgência, pé da sim, letra, senão é não. nulo, né? Ao pé da letra, não. Aí eu não sei se tem alguma jurisprudência que aconteceu isso da administração pública não divulgar no portal. Não sei. Sei lá. Eu acredito que não ficaria nulo, não. Tá muito vago isso daí. Acredito- Então, também não faria sentido ter Sim. o parágrafo 1, né? Se o Uhum. outro é a mesma coisa. É, o parágrafo segundo. A divulgação de que trata o caput desse artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, artista consagrado, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. Então, a administração pública, ela, por inexigibilidade de licitação, ela contrata o artista consagrado lá, mas aí ela tem que divulgar no PNCP todos esses custos aí, desde o cachê até a logística do evento, transporte, hospedagem, tudo tem que ficar detalhado lá, tudo vai entrar no custo da contratação. Parágrafo 3º. No caso de obras, a administração divulgará em sítio eletrônico oficial em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar. Então, fez uma licitação aí, uma contratação direta para obras. Assim que assinou o contrato, a administração ela vai ter 25 dias úteis para colocar em sítio eletrônico oficial os quantitativos, os preços unitários e totais que foram contratados. E, após a conclusão do contrato, ela vai ter 45 dias úteis para divulgar os quantitativos executados e os preços praticados. É como pode ter um editamento, né, de, de quantidades, né? Na hora que concluir o contrato, isso tem que ser divulgado também. Então, não necessariamente, né, o que foi praticado foi o contratado, né? Lógico, dentro dos limites da própria legislação. E os preços também, né? Que a gente viu ali para cima, que tem como ter reajuste, né? O equilíbrio econômico-financeiro, ou repactuação, tem todos aqueles mecanismos de reajustar, né, o valor do contrato. Então, após a conclusão do contrato, a administração também tem que divulgar esses preços praticados, né? Prazo de 45 dias úteis. Parágrafo 4º e 5º foram vetados. E aí a gente encerra o artigo 94 e vai para o 95. Artigo 95 fala que o instrumento do contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Isso ocorre nos seguintes dois casos. Caso de dispensa de licitação em razão de valor, em caso de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Então, aquele começo lá que a gente estudou hoje, né, tem um instrumento do contrato, né, ele vai ser obrigatório, com exceção de dispensa de licitação em razão de valor, que é aquele caso de 100 mil reais, né, para obras, né, e para compras era 60 mil. Qual que era o valor?
Não lembro agora. 50 mil. 50 mil, né? É. 50 mil. Falei só para ver se vocês estão espertos. Parágrafo 1º. As hipóteses de substituição do instrumento de contrato aplicam-se no que couber o disposto no artigo 92 dessa lei. Parágrafo 2º. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Então, não tem contrato verbal com a administração, não existe. Tem que ter um contrato. Com exceção de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior até 10 mil. Então, não existe contrato verbal, exceto se for para pequenas compras ou prestações de serviços com pagamento imediato, né? Pronto pagamento. Que é com valor não superior a 10 mil reais. Então, valor inferior a 10 mil reais, né? O órgão não precisa celebrar um contrato. Só um aperto de mão e acabou. Só um contrato verbal. Só que tem um monte de Acordo de regras. cavalheiros. Oi? Só que é cheio das regras. Não pode ser, tipo, fazer várias comprinhas ali toda hora, ficar fazendo compra de 10 mil. É. E... Aí tem esse decreto aqui, né? Que rege isso. É, isso, exatamente. É tipo da dispensa de licitação. Você tem que ir juntando valores de natureza, objeto de naturezas próximos ali, e todas as somas de todas as compras ali não pode passar disso aí. Não é simplesmente sair fazendo várias compras de 10 mil, que já aconteceu Esse em decreto alguns aqui casos. já, na verdade, o decreto aqui, ele só está atualizando o valor, na verdade. Vai seguir as regras da própria lei de licitações. Então, esse decreto que eu estava citando aqui, ele só está atualizando aqui esses 10 mil aqui do parágrafo 2º para 12.500, né? Aqueles 25% que está sendo aplicado em todos os outros lá de cima. Uhum. Mas tem os regramentos próprios também, né? Igual onde eu trabalhava tinha uma legislação própria para regular esse caso também. Esse caso de contrato verbal aí, de valor de menor que 10 mil. Beleza. Separei umas questões aqui de concurso. Vamos abrir aqui. Eu, para serviço de manutenção de veículo, que é até 8 mil, né? Tem que fazer um login aqui. Manutenção de veículo automotor, que é até 8 mil. E não precisa fazer o quê, ó? Entendi. Precisa. Tem para manutenção de veículos automotores, o valor é até 8 mil. Uhum. E é para Aí tem não o fazer o número de quê? vezes, né? Tem um limite, né, na somatória. Uhum. Não lembro agora o limite. Não, 8 mil é sem limite. Falei isso daí. É ilimitado até 8 mil. Acima de 8 mil até 50 ou 100 mil. Daí tem que ter um limite na somatória. Uhum. Pô, precisa fazer uma revisãozinha, hein? Muita coisinha, hein? Bom, vamos ver aqui os exercícios aqui, as questões. A União Federal realizou contratação direta por dispensa de licitação para atender uma situação emergencial, seguindo todos os requisitos estabelecidos na Lei 14.133. Considerando tratar-se, portanto, de contrato administrativo celebrado em caso de urgência, ele terá sua eficácia a partir de sua assinatura, seguida de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de nulidade. A partir da publicação no PNCP, que deverá ocorrer no prazo de 5 dias úteis, contados da assinatura, sob pena de nulidade. A partir de sua assinatura, seguida de publicação no PNCP, no prazo de 20 dias úteis, sob pena de nulidade. Publicação no PNCP, que deverá ocorrer no prazo de 15 dias úteis, contados da assinatura, sob pena de nulidade. Ou a partir de sua assinatura, seguida de publicação no PNCP, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de nulidade.
E aí? Ah, É vai. A? A? Letra A, 10, né? Contratação 10 direta, dias. prazo de 10 dias úteis. E se fosse licitação, seria 20 dias úteis, né? Uhum. E sob pena da nulidade ali, né? Tá citando. Isso. Como é uma contratação de urgência, se não fizer essa divulgação Isso. dentro do prazo, o contrato será nulo. Por ser de emergencial, né? Uhum. É outra aqui. Beleza. Suponha que determinada empresa vencedora, essa aqui é da parte do André, né? Vencedora de procedimento licitatório instaurado para a execução de uma obra no município tenha se recusado a assinar correspondente contrato, limitando-se a informar que não possui interesse na contratação. De acordo com a disciplina prevista na Lei Federal 14.133/2021, parte do André ou do Gabriel? Agora deu branco. Essa é a minha parte. Sua Gabriel. parte. Beleza. De acordo com a disciplina prevista na lei, constatada a recusa injustificada em assinar o contrato no prazo de validade da proposta, a licitante vencedora deverá ser aplicada sanção nos termos estabelecidos no edital e no contrato, independentemente da eventual contratação com o segundo colocado. Vamos analisar uma por uma, acho que fica mais fácil. Você acha que tá certo ou tá errado essa primeira aqui? Acho que tá certo, né? Independente da contratação de segundo, tem que ser aplicado sanção, sim. Sim, tá certo. Também acho, né, que é aquela sanção de vai ficar retido 1% lá, né, a garantia da proposta, né? Também Uhum. acho que tá certo. Vamos procurar o erro das outras aqui, se tiver. A licitante vencedora possui a prerrogativa de não assinar o contrato, caso o Não. considere desvantajoso em razão de modificações de mercado, devendo a administração pública franquear tal direito ao segundo colocado. Nada a ver, Não. né? O cara ganhou a licitação, tem que assinar o contrato. Apenas na hipótese de a licitação ter extrapolado o prazo total de 90 dias, a licitante vencedora possui o direito de declinar da assinatura do contrato, independentemente do prazo de validade da proposta. Não tem Nem isso tem 90 esse negócio de dias. 90 dias lá. Fala que é um prazo para ele assinar o contrato, né? E esse prazo pode ser prorrogado uma vez se ele pedir, né, e apresentar justificativa, né? Uhum. Na letra D, a licitante vencedora possui o direito de não prosseguir com a contratação, a seu exclusivo critério, desde que concorde em manter a garantia da proposta até a contratação com outro licitante, observada a ordem de classificação. Nada a Não. ver, né? Não fica exclusivo critério do licitante vencedor, nada a ver. Caso alegue majoração de custos que impacte a proposta apresentada, o vencedor poderá eximir-se da assinatura do contrato ou exigir a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro como condição precedente. Também não. Não. Tá mesmo. Para o próximo aqui. Sinal a alternativa correta no que se refere à formalização dos contratos administrativos. Na hipótese daquele que foi convocado para assinar o contrato não o fazer, ou não aceitar, ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, a administração ficará obrigada a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, a fim de celebrar o contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Certo ou errado? Sim. Tá certo. Oi? Ah, pra mim tá Certo? certo. Ó, pegadinha aí. Reposa que ele foi Uma colocado palavrinha no aí. contrato, não Pra mim tá errado por uma para palavra. não retirar o instrumento equivalente do prazo. Obrigada, né? Não é obrigada. Colocar, né? É, ela não é obrigada, é Uhum. facultada, né? Uhum. Ela é facultada. Se a administração decidir que não é, tá bom. Se não tiver Ela não... justificativa. Ela é facultada. Agora, outra vez, no caso de pequenas compras ou na prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos, aqueles cujo valor não supere R$ 10.000, a lei admite o contrato verbal com a administração. Tá certo. Certo ou errado? Tá certo.
Última coisa que a gente viu, né? A Vunesp é desse jeito, né? Ela tem uma pegadinha de uma palavra na A, daí se a pessoa for afobada, ela já vai na A, Sim. né? Mas ela entrega o doce já na B. Na B, é. É. Mas é assim, se o cara não sabe dessa parte do 10 mil, ele vai achar estranho, porque ele vai ver contrato verbal, vai falar, pô, contrato verbal não existe, né? E a A tá com toda a cara de estar certo por causa de uma palavra, né? É que muita gente não vai ver o erro na palavrinha ali, mas vai ver que a B tá sim. muito certa, daí vai voltar atrás do A para achar o erro. É. Ou então vai na que tá mais certo, que é B. E assim, ó, tratando-se de contrato para projetos ou serviços técnicos de desenvolvimento de programas para computadores, bem como a documentação para esse fim associada, é vedado ao seu autor ceder os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração, a fim de que possam ser livremente utilizados por ela em outras ocasiões, sem a necessária autorização do autor. A gente viu lá que nesses casos aí é obrigatório eles cederem, né, para a administração pública, né, com exceção lá de que se for pesquisa, né, inovação, aí é facultado a administração, né, pedir a cessão desses direitos, né. Sim. Agora, na D, a divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia dos contratos e deve ocorrer no prazo, contados da contratação de 10 dias no caso da licitação e de 20 dias no caso da contratação direta. Invertido, né? Inverte, né? Invertido. 20 dias, e aí são dias úteis também, né? 20 dias úteis para licitação e 10 dias úteis para contratação direta. E a celebração de contratos entre a administração pública e pessoas jurídicas domiciliadas no exterior será na sede da administração, na medida em que esse é o foro competente para dirimir dúvidas acerca dos contratos administrativos, à exceção de qualquer outro. Isso aqui é uma daquelas exceções lá de que não precisava ser no foro da administração, né? Que as empresas domiciliadas no exterior não precisa ser no foro daqui do local para poder dirimir dúvidas, né? Se tiver algum processo, alguma coisa. Então, eu sou a letra B mesmo. Mas é uma questão interessante, né? Porque ela praticamente resume tudo que a gente viu aqui, né? Deu certinho os artigos, né? Verdade. E Então, essa aqui, esse é o jeito da Vunesp, né, que eu falei, né? As 4 alternativas você pode gerar dúvidas. Tá certo ou errado, parece difícil. Mas uma ela entrega, né? a resposta ela entrega. Uhum. A pessoa afobada, ela acaba errando essa. Tipo eu, Sim. né? E essa aqui tá fresquinha, ela tá com gabarito preliminar. Suponha que, após o regular procedimento licitatório instaurado para a contratação de obras de recapeamento de rodovias, a licitante vencedora tenha notificado a administração informando que não teria mais interesse em realizar o objeto contratual, em função de circunstâncias supervenientes. De acordo com a disciplina estabelecida na lei, não se vislumbra infração por parte do licitante vencedor, o qual não está obrigado a firmar contrato após a adjudicação do objeto, esta que lhe confere apenas o direito de preferência ao qual pode renunciar em favor do segundo colocado. Errada, né? Não é errado. Tem que aplicar a sanção nele, né? Letra B. A administração pode convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, sendo facultativa a aceitação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis ao licitante vencedor. Certo ou errado essa aí? Passando o contrato, facultativa aceitação. Então, é facultado a administração convocar, né? Agora, facultativa aceitação. Não vai ter sanção para os outros, né? Não tem sanção para os Não. outros, é só para o primeiro, né? Celebração do contrato na situação. Sendo facultativa, assim, né? Não é obrigado a aceitar. Acho que tá certo, né?
seguindo aquela linha do tempo lá que o Gabriel explicou, acabou a licitação, né? A empresa ganhou, aí ela recebe o prazo para assinar, ou para Ah, tá. retirar o instrumento. Tá? Aí, se ela não assinou, aplica a sanção nela. Não devolve 1% da garantia de proposta. E aí, a administração ela é facultada a convocar o segundo, o terceiro, o quarto, assim por diante, para poder assumir, né, e assinar com as condições do vencedor. Aí, se eles não quiserem, ninguém aceitar aquele preço, o Gabriel até Certo, deu o certo. exemplo de ter um preço muito baixo, né? A administração ela fica facultada de novo a convocar eles para chegar no menor preço, que pode ser maior do que o do licitante vencedor, né? Uhum. Também tá E certo, aí, né? É facultativo para os outros. O vencedor ele tem que aceitar, né? ele- aí depois dessa última aí, que não chega no menor preço, negociando, aí pode ser contratado o segundo lugar, né? Com o preço dele, né? Uhum. Acho que é Hum, isso. Acho que Tudo tá isso também certo tá essa Bia, certo. né? Tá certo. acho que sim. Sendo facultativo a aceitação por parte dos licitantes Uhum, remanescentes. Aí tá certo. né? Pelo que eu entendi. Daí É, tem E se aplicação de ficar uma sanções ao vencedor, interpretação né? de português aí, né? uhum. É, Tratativa aceitação da parte do licitante. licitantes E na remanescentes. C aí, o licitante vencedor apenas poderá ser desonerado da obrigação de firmar o contrato nos termos da sua oferta, caso comprove que ela se tornou manifestamente antieconômica em razão de rejustação, né? De algo alhe. Não, será que é isso? Alhe Olha, é extraordinário. Acho que tem esse termo no direito, alhe, assim. conhece, Olha, não, é mas não, extraordinário, é algo extraordinário, né? Que foge mas do... não tem nada disso, né? Se ele não assinou, Eu Uhum. acho que ele pode assinar e aí sim pedir um reajuste lá, ó, como que é? O equilíbrio financeiro em um caso isso. extraordinário. Mas não se negar a assinar. Ele teria que assinar e aí Mas entrar isso com só depois de um uma ano, né? solicitação. Isso só É, depois de um ano de então, contrato. Né? mas e se for um caso extraordinário, eu não lembro a questão do equilíbrio. Estou nem falando de repactuação e Ah, reajustamento, tá. tenho de Equilíbrio equilíbrio, econômico financeiro, né? isso, equilíbrio econômico financeiro. E acho que deve, É, se eu não me engano, tem caso para Ó, é situações a extraordinárias. repactuação e eu falo rese, né? Que é o reajustamento em sentido estrito. Essas duas opções. Mas é depois de um ano, né? Porque agora o a reequilíbrio empresa, a econômico empresa financeiro vai não dar, foi falado. Né? a empresa vai dar desconto numa coisa que ela acha que está desatualizada. Não faz sentido também, né? Isso. E na D ali, Acho que tem alguma coisa mais para frente, depois que a Então, gente vai ver. a gente viu uns dias atrás que as empresas, elas dão desconto se elas vão executar, se elas conseguem executar. Se nenhuma der desconto, a administração pode negociar para um preço maior também, né? uhum, É, é que lá no 124, eu até estou vendo aqui, ó, que os contratos regidos pela lei, com as rígidas justificativas, eles podem ser alterados por acordo entre as partes para Sim. restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato. Então, é exatamente para esse caso. Um caso, sei é, lá, teve uma guerra, uma pandemia, não, cara, totalmente nem precisa fora, disso né? muito, nem precisa disso tudo, né? Aqui a gente teve um caso, assim, de uma obra de drenagem e pavimentação, era um contrato, acho que era de 2021, final de 2021, começo de 22, começou o contrato. E, era grande, muito grande a obra, foi demorando, né? Foi tendo prorrogação de prazo, né, tal. E aí, no final, além dos reajustes anuais, que a gente leu agora há pouco,
A empresa solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro, ela argumentou que os preços praticados na licitação, hoje em dia, apesar dos reajustes, hoje em dia esses preços estão muito maiores, porque teve, como era obra que exigia muito maquinário, o preço do diesel em 2021 para 2022 era bem menor do que na época que eles pediram esse reequilíbrio, né, que foi no ano passado. Então, aí eles conseguiram, né, pedir isso aí. Não precisa ser nem algo muito extraordinário, assim, também, não. Basta demorar um pouquinho, né, tiver algum insumo, assim, que oscila bastante, né? Mas, da minha Verdade. parte, ele vai considerar alguns índices também para recrutamento. Isso, é o índice de reajuste, né, ou repactuação. Sim. Nesse caso, o reequilíbrio é uma coisa extraordinária, assim, Mas, sabe? mas pode-se utilizar índices, outros índices específicos, né? Para da minha parte. Pode, fala lá Uhum. outros índices. É com database vinculada à data do orçamento estimado e poderá ser Sim, restabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a é. realidade do mercado dos respectivos insumos. Então, Porque às pode-se vezes eles adotar colocam como mais, índice, mais índices, né? ou coloca, sei lá, o INCC, se for um contrato de construção, né? Ou tabela FIP, né? FIP também o pessoal usa bastante, Sim. né? Ele estava falando da C, né? Aí na Sim. letra D, fala que o licitante ficará sujeito à aplicação das penalidades previstas no contrato e a administração autorizada a adjudicar o objeto ao segundo colocado e firmar contrato nas condições por este ofertadas, desde que a diferença em relação ao vencedor não seja superior a 10%. É nada a ver, né? Ela fica Fala aí. facultada, né? A, ela não está autorizada a adjudicar, ela fica facultada, né? E não tem nada desse negócio de 10% também, né? Uhum. Ele inventou isso, né? Vai tentar o mesmo preço. Se não O... der o mesmo preço, pode ter ser um preço maior, né? Aham, Pode isso. depois se Independente de todos sentar. os participantes não aceitarem. Que aí vai rodar a Aham, lista, e se todos não É. participarem, aí vai ter uhum. maior preço, né? Sei lá, critério. Ah, sim. E daí fala aí que o vencedor somente poderá recusar-se a assinar contrato se comprovar a ocorrência de caso fortuito, por motivo de força maior, exonerando-se da aplicação das sanções cabíveis, desde que o segundo colocado aceite a execução do objeto por valor inferior à proposta vencedora. Não, não. Tá vendo? Se ele não assinar, a primeira condição, o segundo Ah, assumir pelo mesmo valor dele, né? E ainda assim, ele vai ter as sanções cabíveis, né? Contrato. ele vai De perder ficar um por dando, cento lá, né? vai perder Vai- 1%, né? Então tinha ficado a letra B, né? Tá bem menos. Tem comentário do professor, né? Ele fala, será facultada a administração, quando convocado no assinar o termo de contrato, ou não, aceitar ou não retirar instrumento equivalente no prazo nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. O erro da A aqui, né? Não tem a obrigação de firmar o contrato. O erro da C, né? Não há previsão de desoneração de obrigação de firmar o contrato, somente no caso de se tornar antieconômico em razão de falha extraordinária. Ok. Isso daí foi a última? E aí eu somente. Essa foi a última. Uhum. Daí a parte da Tainara fica pra semana que vem. Beleza? E Tudo dela já bem? até muda, né? Perfeito. Até muda também o assunto um pouco, né? Começa as Uhum. garantias já, né? Tá Beleza? certo. Beleza.
Fechadíssimo. Tá ótimo. Então, obrigado.